Boa noite, meus irmãos. Quero cumprimentá-los com a graça e com a paz do Senhor Jesus, especialmente parabenizar as nossas mães. Hoje é o Dia das Mães. Quero parabenizar minha mãe, todas as mães da igreja e aquelas que estão nos assistindo aqui pela internet, pelo YouTube ou pelo Facebook. Que todas sejam abençoadas pela graça e pelo poder do nosso Deus. Também aquelas mães espirituais, as mães de oração, que contribuem tanto na edificação de pessoas por meio de oração, de ensino, são mães espirituais, mães que também devem ser parabenizadas e por isso que Deus as abençoe. Vamos celebrar o nome do nosso Deus, um nome bom, é um nome doce à fé, a nossa esperança no dia de amanhã, no porvir. É nele em que nós esperamos, na graça e pelo favor dele que temos a esperança. Vamos louvá-lo. Até que em mim se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém? Agora eu passo a palavra para o pastor Ramon, que vai nos trazer mensagem nessa noite. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe muito a sua vida. Mais uma vez estamos juntos para ouvir a palavra do Senhor, depois de termos louvados juntos, adorando o nosso Deus. Quero convidar você à leitura de dois textos que estão na mesma carta, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. A primeira leitura, você pode acompanhar aí o texto na sua TV. A primeira leitura está no capítulo 1 da segunda carta de Timóteo, apenas o verso 5. E na sequência a gente vai ler 2 Timóteo 3, 14 e 15. Então, por favor, acompanhe comigo. Depois, na sequência, nós vamos orar. Depois vamos olhar um pouquinho para essas duas passagens, pensando um pouquinho nessa noite sobre o tema esse tema da missão de ser mãe. Já que hoje a nossa cultura comemora o Dia das Mães, eu gostaria de homenagear as mães, olhando para um texto que fala sobre o assunto. Então acompanhe comigo, 2 Timóteo 1,5 diz assim: recordo-me da sua fé não fingida. Paulo está falando a Timóteo, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Agora, 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vamos
falar com o nosso Deus e pedir iluminação para esse tempo de estudo bíblico. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma vez podermos ouvir a Tua voz. Nós cremos de todo o nosso coração, com toda a nossa fé, que quando a Bíblia é estudada, nós de fato estamos ouvindo ao Senhor. Nós estamos recebendo informação do céu. Cremos que a Bíblia é inteira a palavra de Deus. E mais uma vez nós pedimos misericórdia, pedimos graça, pedimos alimento, direção. Que as palavras de vida eterna entrem na nossa mente, gerem saúde espiritual, saúde emocional, saúde física também. Que sejamos agora abençoados por estudar a Bíblia, como nós já tivemos tantas experiências na nossa vida. Fale conosco, Senhor, que possamos ouvir e praticar a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se eu perguntasse assim, qual é a melhor maneira de uma mulher influenciar a sociedade? Quais seriam as respostas? Eu pensei em algumas opções. Talvez algumas pessoas dissessem que é essa mulher estudando, buscando se especializar, buscando se encaixar no mercado de trabalho, buscando se envolver na política talvez. A minha reflexão de hoje tem como objetivo mostrar que a resposta bíblica para essa pergunta, de que maneira uma mulher pode influenciar a sociedade, é muito simples. A resposta bíblica é sendo mãe. E aqui eu já quero prever algumas objeções que certamente vão surgir no seu coração. Talvez a primeira seja, mas espera aí, pastor, e as mulheres que não podem ser mãe, não podem gerar? Bom, a gente sabe que essas são as exceções e não as regras, não a regra. Em segundo lugar, uma pessoa, talvez tenham pessoas que não possam gerar, mas podem adotar. Mas e os casos ainda mais exceções, onde não podem gerar e não podem ou não querem adotar? Bom, nesse caso, aí sim, há outras maneiras de as mulheres também influenciar o mundo. A minha proposta aqui não é dizer que ser mãe é a única maneira das mulheres influenciarem o mundo, mas sim de que, segundo a proposta bíblica, é a melhor maneira. Como já dizia o Abraham Lincoln, a mão que balança o berço é a que governa o mundo. A segunda objeção que pode surgir aqui é a seguinte: se uma mulher, pastor, ela percebe dons, percebe oportunidades, habilidades, tem algum problema dela usar isso de maneira com visibilidade, para fora do lar? Tem algum problema nisso? A minha resposta também é simples: não. Não é errado uma mulher que percebe aptidões, que tem habilidades e oportunidades de se envolver no mercado de trabalho. Agora, é preciso fazer uma análise bem criteriosa. Se ela for casada, ela precisa conversar com o marido e fazer uma avaliação do quanto esse investimento fora do lar vai comprometer a vida do lar. Porque a gente precisa lembrar uma coisa sobre escolhas. Absolutamente todas as vezes em que nós fazemos escolhas, nós estamos inevitavelmente rejeitando outras possibilidades. Então uma mãe pode sim trabalhar fora. E em alguns casos isso é necessário, porque o marido está desempregado ou porque a renda do marido não é suficiente nem para o básico. Não podemos simplesmente sermos radicais e dizer é errado mães trabalharem fora. No entanto, é preciso lembrar que quando uma mulher se casa, sua vida fora já sofre algumas limitações por causa das suas funções de casa. Quando ela tem filhos, precisamos ser honestos. Suas limitações e restrições ficam maiores. Por isso, eu quero dizer aqui, é que a gente não vai bater o martelo, nem que sim, nem que não. Se mulher que se torna mãe pode trabalhar fora, pode fazer mestrado, doutorado, por quê? Porque isso é muito dinâmico, é necessário avaliar cada caso. Mas com essa consciência, e é isso que eu quero que você grave, quanto mais nós focamos em uma determinada área da nossa vida, automaticamente outras áreas
vão sendo deixadas de lado. Então, pensando nisso, eu gostaria de olhar para essa mãe citada na Bíblia, Eunice, a mãe de Timóteo, e encontrar aqui algumas considerações. Bom, mas para a gente avaliar a vida e a caminhada de Eunice, a gente tem que olhar para o fruto do seu trabalho, para como ela foi como mãe. Ela não foi uma rainha como Esther, ela não foi uma líder como Débora, não foi corajosa como Raabe. No entanto, ela foi uma ótima mãe. E de alguém que a Bíblia nos dá bastante informação, um grande líder, Timóteo. Por exemplo, Atos 16, versículo 1 e 2, diz que Timóteo ele era muito bem visto pelas pessoas que conviviam com ele. O texto vai nos dizer assim, Atos 16, 1 e 2, chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele, de Timóteo, davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Timóteo era alguém bem visto das pessoas, de comportamento ético e moral bom. Timóteo também tinha um caráter aprovado, e a gente vai ver em Filipenses, capítulo 2, versículo 19 e 22, assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Timóteo era alguém que tinha uma vida santa, uma vida provada e aprovada diante de Deus e diante dos homens. Ainda, a segunda carta de Paulo a Timóteo, que nós lemos no início, capítulo 3, versículos 10 e 11, diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Timóteo era alguém firme diante das adversidades. Ele foi o pastor que Paulo deixou para cuidar da igreja de Éfeso, fez um ótimo trabalho lá e, segundo a tradição, morreu como um mártir do Evangelho. Sendo assim, olhando para a vida de Timóteo e pensando nesse texto do apóstolo Paulo, quando fala sobre a sua mãe, sobre a sua avó, eu gostaria de aprender com Eunice como uma mulher pode influenciar o mundo ao ser mãe. Em primeiro lugar, a primeira lição que eu encontro com Eunice, que eu encontro aqui no texto de Eunice, é exemplo. O texto nos diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Loide, e em sua mãe, Eunice. Eunice não ficava tentando convencer o filho sobre um estilo de vida que ela não estava disposta a ser a primeira a abraçar. A fé dela era sincera. Isso significa que as práticas religiosas de Eunice condiziam com a maneira que ela tratava os outros, principalmente dentro de casa. O seu pai, que o texto nos dá a ideia de que não era cristão, enquanto Eunice era uma judia que havia se convertido ao cristianismo, provavelmente o pai de Timóteo era um grego que havia continuado a ser pagão, caso ainda não tivesse morrido, já que o texto não fala mais detalhes sobre ele. O fato é que Eunice, tendo de lidar com essa convivência difícil que quem vive o jugo desigual sabe, principalmente o desafio que traz para a criação dos filhos, mas Eunice, ela é uma mulher que, diante dos desafios que tem, ela é coerente com a sua fé. Tanto tempo trabalhando com adolescentes, a gente tem percebido que não há nada mais nocivo para a caminhada espiritual de um adolescente do que uma mãe e um pai sem uma fé autêntica, uma vida hipócrita. Já ouvimos inúmeros
relatos, em aconselhamentos de adolescentes revoltados, e a gente tentando conversar com eles, eles dizem assim: meus pais não vivem a fé na nossa casa, no trabalho, fora da igreja, a fé que demonstram ter aqui. Uma fé autêntica é aquela que desperta nos filhos o desejo de fazer igual. Quanto mais prioridade a glória de Deus tem na vida da mãe, naturalmente mais interesse aparece no coração dos filhos de conhecer essa graça. Deixa eu falar bem a verdade para você, mãe. Não adianta nada você orar para o seu filho, não adianta nada você trazer as programações de jovens e adolescentes, não adianta nada você mandar para os retiros, conversar, pedir para o pastor conversar com ele, entregar o seu filho a Jesus, se não houver um testemunho vivo, contínuo e coerente seu dentro da sua casa. Não adianta nada você insistir que deixa eu falar para você, quanto mais você insistir que o seu filho participe das coisas da igreja, se você trata o seu marido mal em casa, mais revoltado seu filho vai estar com você e com as coisas de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Se uma mãe se veste de maneira sensual, ela não tem legalidade, ela não tem autoridade, ela não tem condições de evitar que a sua filha se vista de maneira sensual e vulgar. Em primeiro lugar, Eunice mostra um exemplo de uma fé não fingida. Em segundo lugar, Eunice nos ensina a lição do ensino. O primeiro, o exemplo, e segundo, o ensino. Porque uma coisa é verdade também, não adianta dar bom exemplo se não houver ensino. Por quê? Porque nossos filhos não recebem apenas as nossas influências. Embora a maior parte do tempo deles passam com as mães, eles recebem outras influências, da escola, das redes sociais e tudo mais. Voltando ao exemplo anterior que eu falei agora sobre como uma mãe se veste, uma mãe pode se vestir de maneira decente como a Bíblia orienta. No entanto, haverá sim situações em que uma mãe prudente ao se vestir precisará ensinar uma filha a fazer o mesmo. Primeiro, por causa do pecado do coração dela, e segundo, pelas outras influências, como eu acabei de dizer. Há um caminho longo a seguir, e eles precisam de orientação. Nossos filhos precisam aprender a comer, aprender a falar, precisam aprender a se vestir, estudar, com quais amigos eles vão andar, e isso dá tempo. Você sabe por que a maioria dos pais não educam seus filhos? Não é porque eles acham que não é necessário, ou porque não é bíblico, é porque percebe que demora disciplinar os filhos. É necessário você primeiro fazer o seu filho reconhecer por que ele precisa ser disciplinado. Depois você tem que aplicar a disciplina, depois você precisa ensiná-lo a orar pedindo perdão a Deus, e depois você pedir perdão a Deus. Isso tudo dá um processo que, se você não estiver focado na criação do seu filho, você não vai fazer. Precisamos ensinar os nossos filhos a desenvolver a espiritualidade deles, a namorar, com quem, como, preceitos. Precisamos ensinar os nossos filhos a formar opiniões e tudo mais. Isso leva tempo. E embora o homem seja o sacerdote do lar, a mulher, nesse caso, passa a ter mais responsabilidade, porque, em geral, é a que passa mais tempo com os nossos filhos. Eunice sabia de todas essas influências que o menino Timóteo sofreria, ele sabia que o mundo atacaria, ele sabia que o próprio pecado do coração do seu filho, o diabo, um pai descrente, mas ela não desistiu e colheu os frutos. Atos 16, ali no meio do versículo 2, eu quero destacar a frase: dele dava um bom testemunho. Tão bom quando as pessoas falam: teu filho é educado, teu filho é honesto, teu filho sabe se expressar, teu filho é trabalhador, teu filho é criativo. No entanto, não adianta darmos bom exemplo, darmos bom ensino, sem darmos o Evangelho. E aqui eu aprendo com Eunice.
A terceira e última lição ela deu o Evangelho. 2 Timóteo 3, 14 e 15 nos diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sabe o que a gente percebe no comportamento de alguns pais? É que se os filhos forem educados, forem honestos, forem bem vistos e bem quistos perante a sociedade, o trabalho está resolvido. Mas a Bíblia vai dizer para nós que isso não é suficiente e nem é o mais importante. Eunice sabia da importância de ter um filho bem educado, mas reconhecia que não havia nada de maior importância do que ter o seu filho salvo da perdição do pecado. A fé que salva nossos filhos não pode ser transmitida em uma conversa de 15 minutos. São anos de insistência até que haja compreensão, e ainda depois que compreendam, ainda vai precisar de uma obra do Espírito Santo que os convença da necessidade de se renderem a Cristo. E é por isso que o texto diz que Eunice começou cedo. Desde a sua infância, Paulo está falando, ele está dizendo, você sabe de quem aprendeu. E aqui, numa leitura superficial, a gente pensa que Paulo está falando de si, como se ele estivesse dizendo, Timóteo, lembre que o que você aprendeu de mim sobre o Evangelho. Mas não, ele está dizendo, lembre que desde a infância, Paulo não conhecia Timóteo na infância. Paulo está exaltando o trabalho de sua mãe e de sua avó, que desde pequeno insistiram, ensinaram, falaram o Evangelho. Mostraram para Timóteo, Timóteo, não basta ser bom, não basta pagar suas contas, não basta uma moralidade religiosa que todos admirem, você é pecador, tem um pecador dentro de você que desagrada a Deus, que ofende a glória, que merece o inferno, só tem uma maneira de se ver livre desse inferno, é a fé em Jesus. Fé que eu tenho e que a sua avó tem, e que você precisa ter. Isso é maravilhoso. E eu queria encerrar a nossa reflexão perguntando para você, mãe, você tem demonstrado uma fé genuína no dia a dia para o seu marido, principalmente para o seu marido que não é crente, caso essa seja a sua realidade? Você tem gasto tempo para ensinar o seu filho sobre o modo de viver, sabedoria para essa vida? E o mais importante, você tem ajudado o seu filho a perceber o quanto ele é pecador, que o pior problema dele chama-se pecado, e que o pecado tem consequências eternas, a menos que ele se renda aos pés de Jesus, e entenda que Cristo o substituiu lá, e que pela fé nele, ele pode ter vida eterna. Que Deus os abençoe, a todos nós, mas em especial as mães, que como vimos, são fundamentais para o avanço do reino de Deus na terra. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor. Obrigado por Eunice, Loide e todas as mães que não tiveram o seu nome relatado na Bíblia. Tem algumas mães aqui de destaque, Ana, Joquebede, Rispa e tantas outras. Mas quando olhamos para a lista daqueles homens e mulheres que caminharam contigo, certamente por trás de toda essa fé, de toda essa história, de todo esse amadurecimento, tinha uma mãe ali. O próprio Cristo tinha uma mãe serva disposta, que entendeu sua missão e que fez um trabalho maravilhoso para que Jesus pudesse cumprir a maior de todas as missões e nós pudéssemos ter esperança de vida eterna. Obrigado, Senhor, pelas nossas mães, porque certamente sem as orações delas, sem a dedicação delas, sem o sustento delas, nós não estaríamos aqui. Todos nós, de alguma maneira, tivemos nosso caráter formado pelas influências das nossas mães. Louvado seja o teu nome pelo trabalho que faz através delas, porque certamente o Lincoln estava certo, a mão que balança o berço governa o mundo.
mas como instrumento do Criador de todas as coisas, que de fato sim, é o governador da existência. Receba a adoração nossa, Senhor, e nos abençoe com a Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, o nosso Senhor, a comunhão, o ensino, a correção e o consolo do Espírito Santo repouse sobre todos nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana e mais uma vez, parabéns a todas as mamães aqui da nossa igreja e aonde esse vídeo chegar. Que abençoe o seu coração. Um grande abraço.